Saudações, galera! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no WeCreate. Aqui é a Vanis e como eu tava com saudade de vocês, gente. Desculpem a ausência. Eu demorei pra lançar esse vídeo porque eu estava totalmente enrolada com a prova do concurso que eu ia fazer do Tribunal de Justiça. E a prova ia ser tipo 31 de outubro e acabou batendo as datas do apresentar o vídeo. Eu já tinha avisado a Gabs, mas acabou dando um erro de comunicação, mas ela deixou eu apresentar esse vídeo depois, tanto que tipo, eu peguei hoje, basicamente hoje, é dia 4, que é o dia que eu tô gravando, eu peguei hoje e peguei o desafio pra fazer, já tô gravando isso, então sejam todos muito bem-vindos, gente. Estamos aqui no mais um desafio, eu escolho você, já é o meu terceiro ano participando e no primeiro ano eu consegui ganhar o primeiro desafio e foi muito bacana e eu acho muito legal essa tag e eu espero que continue tudo. Eu fui desafiada pelo BRTtar, que me passou as perguntas, eu peguei hoje as perguntas, gente, dia 4, porque como ontem eu tinha chegado de viagem terça, então eu acabei não conseguindo pegar na terça porque eu tava bem cansada. Aí quarta-feira ainda soma, fica aquela acumulação do cansaço, né? Acabei pegando hoje pra gravar. Mas peguei as questões que ele me passou, as perguntas muito legais, BRTtar, e vou responder na ordem, ou seja, inversa do jeito que você fez. Então você depois falar pra mim se eu acertei todas. Pesquisei bastante, tive que me aprofundar aqui para poder colocar minha cabeça no lugar, até para poder reativar as memórias de Pokémon, né? E eu espero que todos gostem desse vídeo. Vai ter bastante curiosidade que eu pesquisei. Eu consegui montar um roteiro bem legal para poder responder as perguntas. Eu espero que vocês gostem e vamos à primeira pergunta do BRTtar, que vai agora. Pergunta número 5, que é a pergunta número 1. Vanis, então vamos lá. Espero que você acerte. E espero não ter pego leve demais com você também. A primeira dica desse Pokémon, que é o 5, que devia ser o 1, é um Pokémon com uma combinação única de tipos. Então, dentre todos os Pokémon, só ele tem essa tipagem. E a segunda dica é que ele possui um movimento assinatura do tipo água. Bom, ele falou que esse Pokémon tem uma combinação de tipos única e que possui um movimento do tipo água. Aqui eu não pensei duas vezes, então nós temos o nosso Pokémon mítico, que é o único Pokémon que tem essa tipagem até agora, que é o tipo fogo e água, nosso querido amado Volcanion, gente, que apareceu no filme Volcanion, a Maravilha Mecânica, que é um dos filmes que eu mais amo, gente. Eu acho maravilhoso porque eu vejo com tanto carinho como o Volcanion protege a Magearna, né? E eu gosto muito desse filme, eu fiquei bastante emocionada no final dele querendo proteger o vale, onde tinha aqueles Pokémons que estavam bem machucados e tudo mais. Eu peguei um carinho muito grande por esse filme. Então o nosso primeiro Pokémon aqui é o Volcanion, que tem um movimento assinatura do tipo água chamado Steam Eruption, que tem 30% de chance de queimar o Pokémon adversário e tem 110 do Power e 95% de Accuracy, que, poxa, bem triste, velho. Tem que errar esse golpe no momento crítico. Mas no VGC a gente não usa o Volcanion, então ele é usado mais para quem joga singles, né? Mas é um Pokémon maravilhoso, um design bem bacana e uma tipagem melhor ainda, e fora que ele é imune ao tipo água, né? Porque ele tem a habilidade Water Absorb, então ajuda bastante. Mas aí tá nosso primeiro Pokémon, é o Volcanion. Segundo Pokémon na tela agora. A segunda pergunta para você então, Vanis, é um Pokémon que possui uma habilidade que deixa os Pokémon que a possuem imune a movimentos do tipo elétrico. Então, todos os Pokémon que têm essa habilidade que esse Pokémon tem são imunes aos movimentos do tipo elétrico. E a segunda dica é que esse foi o primeiro Pokémon criado pela franquia. Foi o primeiraço, o que estreou a franquia. E aí, você sabe dizer pra gente qual é esse Pokémon, Vanis? Então temos um Pokémon aqui que possui uma habilidade que deixa os Pokémon que a possuem imunes ao tipo elétrico, tá? A gente tem vários, a gente tem Volt Absorb, a gente tem Lightning Rod, tem vários Pokémons aqui, vai pipocando aqui, um monte que tem imunidade ao tipo elétrico, mas ele também deu a dica que esse foi o primeiro Pokémon pra franquia. Gente, eu vou deixar na tela pra vocês os primeiros rabiscos de Satoshi Tajiri que mostram o primeiro Pokémon criado pela franquia, que foi o Raidon, Pokémon do tipo terra e pedra, gente. Então a gente tem aí o nosso treinador perdido na floresta aí com seu Raidon nas costas, inclusive várias referências no
nos jogos, né, principalmente nos primeiros jogos, você vê estátuas, né, que tem bastante semelhança com o Raidon. Então aí nós temos o nosso primeiro Pokémon da franquia criado pelo Satoshi Tajiri nos seus rabiscos, que foi o Raidon, que bem assim, gente, ele é do tipo Ground, né, então ataque elétrico já não pega nele, né, mas ele tem a vantagem de poder aumentar o seu status de Special Attack quando ele toma, no caso, o ataque elétrico. Então tá aí nosso segundo Pokémon, que é o Raidon. Vamos para a terceira pergunta. Vamos então para a nossa terceira pergunta. E a terceira pergunta, o Pokémon de número 3, tem a primeira dica, que é um Pokémon que, graças à sua habilidade, na prática ele ganha um Swords Dance só de estar em campo, tá? E a segunda dica é que ele é o único Pokémon com uma habilidade, com essa descrição que eu dei na primeira dica, que tem fraqueza ao tipo água. Tá? Então esse é o nosso terceiro Pokémon. Dentre todos os Pokémon que só de estar em campo já tem um Swords Dance natural, esse é o único que tem fraqueza à água. Então esse é o nosso terceiro Pokémon. Um Pokémon que, graças à sua habilidade, na prática ganha o Swords Dance naturalmente. O único Pokémon com habilidade compatível com essa descrição que tem fraqueza ao tipo água. Um Pokémon que eu quero destacar aqui, que ganha um Swords Dance naturalmente quando entra em campo, é a Zacian, tá? Mas não é dela que eu vou falar, tá? Só tô falando que ela tem uma habilidade que é um Swords Dance na prática. Mas aqui ele tá falando que é o único Pokémon com habilidade compatível com essa descrição que tem fraqueza ao tipo água. Tem uma outra tipagem, gente, que também ele é semelhante ao Swords Dance naturalmente, que chama Rude Power. Que quem carrega são vários Pokémons. A gente tem Azumarill, Marill, a gente tem vários Pokémons que carregam. A própria Mega Mawile também carrega essa habilidade. Mas nós temos o nosso querido Coelho Cavador de Buracos aí, que inclusive era o Pokémon do nosso treinador elétrico de Kalos aí, que não evoluiu, mas de falar dele evoluído, que ganha o tipo Ground, que é o nosso amigo Cavador de Buracos, Diggersby, do tipo normal e terra. Então ele toma aí, ele é fraco à água. Então a gente tem um Pokémon que carrega essa habilidade de Huge Power, que é um Swords Dance natural da habilidade dele, certo? Vamos para a próxima alternativa. Próxima pergunta. Vamos então agora para a nossa quarta pergunta, que é um Pokémon, a primeira dica, né? É um Pokémon que sua combinação de tipos lhe confere 11 resistências. Olha só, 11 resistências é resistência pra caramba, hein? E a segunda dica, ele é o Pokémon com a maior base Speed dentre todos os Pokémon que possuem esse número de resistências. Tá? Então essa é a nossa segunda dica para o quarto Pokémon. Vamos lá. Essa aqui eu tive que pesquisar um pouco mais. Eu espero que eu acerte. Talvez eu erre, não sei. A pergunta foi: Pokémon que sua combinação de tipos lhe confere 11 resistências. É o Pokémon com maior base Speed com essa combinação de tipos. Gente, eu pesquisei muito, é sério. Eu pesquisei. E a combinação de tipos que tem mais resistência é o tipo Fada Metálica. Então a gente tem assim, eu não achei outra, se eu tiver errado, me perdoe, gente, se eu não consegui, tá? Mas eu pesquisei, procurei, a gente foi... E assim, o que acontece? Eu não encontrei nenhuma tipagem, combinação de tipagens que tenha, tipo, mais do que 9 resistências, tá? Mas ele falou 11. Então, assim, se considerar as imunidades como resistência, então aí a gente chega a 11. Aí eu fui procurei e encontrei nosso tipo Fada Metálico. Aí falou que é o Pokémon com a maior base Speed com essa combinação de tipos. Quando eu pensei Fada Metálico, eu pensei em vários Pokémons, inclusive na Mawile, tudo. Só que Mawile, gente, é lenta pra caramba. Pensei na Clefairy também, beleza, bem resistente, tem bastante suporte, mas ela não tem uma base Speed muito boa. E a única que eu me recordei que tem uma base Speed maravilhosa, que é usada no VGC, é a rainha, gente, todo mundo usa ela, nossa querida Zacian aí, Pokémon lendário de Galar, que tem uma base Speed de 148, podendo chegar a 434, dependendo do investimento que você fizer nela. Então a gente tem aí a Zacian, que tem só fraquezas ao tipo fogo e tipo ground. As outras
que ele tem, algumas passam normal, mas ela tem no total de 9 resistências e 2 imunidades, que seria do tipo dragão e tipo veneno. Então a gente tem assim, essa foi o que eu encontrei, eu espero que eu acerte. Seria então a Zacian aí, a nossa fada metálica aí, né? A Zacian é Crowned, tá? Só queria deixar claro, porque a Zacian normal, ela é fada só, tá? Então eu estou falando da Zacian Crowned, tá? Que inclusive a Zacian normal, gente, a speed dela é um pouco menor, tá? Fora que a combinação de tipo dela, que ela é só fada, então torna ela vulnerável ao tipo metálico e ao tipo poison, né? Então tem que ser a Zacian Crowned, tá? Porque ela se torna do tipo fada metálico, aí ela ganha as 2 imunidades que na outra forma dela não teria. Ok? Então, Zacian, na sua forma Crowned, que é a forma dela segurando o item Rusted Sword, né? Que dá a ela, né? Que ela fica aquela forma bonita dela, né? Que inclusive tem Shine aí, quem quiser. Tá bom? Vamos para a última pergunta, então, do BR-Tar. E a nossa última pergunta, é uma pergunta mais longa aí, vai puxar um pouquinho de anime também, que é, esse Pokémon apareceu no anime em um contexto onde a sua treinadora queria que ele evoluísse para que ele a ajudasse na produção de um remédio. E a segunda pergunta, a segunda dica, né, para esse Pokémon, ele é um Pokémon que já teve 3 fraquezas quádruplas, ou seja, ele toma 4 vezes o dano de alguns tipos, no caso 3 tipos era o que ele tinha, porém, depois que houve uma revisão no Type Chart, ela já passou por algumas revisões aí ao longo da história, em uma dessas revisões, esse Pokémon acabou perdendo uma fraqueza quádrupla e ficou com apenas 2 fraquezas quádruplas. Então, qual é esse Pokémon? Esse Pokémon, ele apareceu no anime num contexto onde sua treinadora queria evoluí-lo para que ela ajudasse na produção de um remédio. Ok, tive que pesquisar bastante, porque anime a gente assiste e acaba não lembrando, tive que pesquisar bastante quem era. Esse Pokémon já teve 3 fraquezas quádruplas, mas após uma revisão do Type Chart, ele perdeu uma fraqueza e ficou com apenas 2 fraquezas quádruplas. Eu fui mais por base do remédio, né, do anime, eu acho que foi o caminho que eu encontrei, tá? Pesquisei e cheguei no episódio 41 da primeira temporada do anime, que era um problema com Paras, onde a treinadora Cassandra tá tentando evoluir o seu Paras para poder continuar com as suas pesquisas médicas. Inclusive, quem quiser assistir esse episódio dublado, tá disponível no aplicativo do Nintendo Switch, TV Pokémon, totalmente gratuito, tá? Vocês podem assistir episódio 41 a partir do minuto 6:20, tá? Então a gente está falando do Paras, né, que é o Pokémon que ela estava tentando fazer evoluir para Parasect, para que ela pudesse continuar fabricando suas poções e criar remédios, né, para as pesquisas médicas com Pokémon, certo? E só a nível de curiosidade, os cogumelos também são, no caso, esses cogumelos, eles são populares entre os colecionadores e tem usos medicinais, isso aí tá na Bulbapedia como base, e normalmente tem uma vida prolongada, né? E no caso esses cogumelos, eles são a fonte dos maiores, dos movimentos mais antigos, né? E dos mais chatos que tem da franquia, que é o Spore, né? Que põe todo mundo pra dormir. E mais uma curiosidade, gente, o Paras e o Parasect, eles são, na verdade, cogumelos e não inseto. Opa, tá tocando aqui um remédio, perdão. O Paras e o Parasect, na verdade, são os cogumelos e não inseto. Por quê? Eu vou explicar pra vocês. Porque o cogumelo é um fungo que tomou conta desse inseto e, no caso, agora, eles são parasitas, né? Na verdade, então, se você for ver bem, que o Pokémon não é um inseto, né? Apesar da tipagem inseto-grama, ele não é um inseto, é o cogumelo, que é o cogumelo que tomou conta do Pokémon. Então, eu acho que eles são parasitas, né? Então, vocês já viram isso em algum lugar, né? Atualmente, a gente conhece eles como os Cordyceps, que ficaram super famosos em The Last of Us. Então, praticamente, a gente tem aí os nossos Paras e Parasects aí já contando a história do Cordyceps há muito tempo aí na franquia, né? Que a gente conhece hoje no The Last of Us como os Cordyceps, né? E eles já existem há muito tempo, né? E aí, BR-Star? Eu fui bem? Eu acertei tudo? Eu espero que sim. Se eu acho que eu errei, provavelmente eu devo ter errado na questão das resistências, mas eu acho que não. Vamos ver, né? Me fala aí nos comentários. Sobre a questão da participação feminina no universo do Pokémon competitivo.
As pessoas sempre me fazem essa pergunta, é uma coisa até recorrente, né, falam sobre esse assunto, e eu acho muito importante falar sobre isso, porque eu vejo que não é só desrespeito ao game, mas ao nosso caráter como ser humano no dia a dia, né. Eu sempre participei de eventos de games, eu jogo videogame desde criança, meu primeiro videogame foi um Atari, gente, acabei de entregar a minha idade aqui. Conheci Pokémon com os meus 11 anos, mas desde muito se fala, desde aquela época se fala que videogame é coisa de meninos, apesar que dentro da minha casa nunca existiu isso, porque eu sempre tive videogame. Mas em outros ambientes eu já vi isso acontecer, já vi na minha frente que não é pra menina e tudo. E é muito mais comum hoje e mais forte do que imagina, né? Ainda existe muito isso. Eu tenho amigas fora do universo Pokémon também, que elas sofrem ataques constantes por simplesmente jogarem um videogame. Então, essa questão que atinge elas, atinge a gente como jogadores de Pokémon também, porque as pessoas que estão ali ofendendo, elas estão aqui também, na nossa convivência, na nossa comunidade. Infelizmente isso existe. Ainda existe muita resistência por parte de outros competidores, apesar que as regras da cartilha do VGC, por exemplo, que é o atual jogo, que é o atual momento que eu tô jogando é VGC, ditarem uma coisa, a cartilha ditar uma coisa, a gente vê que na prática, na vivência, é totalmente diferente, entendeu? Ainda existe muito preconceito, pouca efetividade de punição de jogadores tóxicos na questão de preconceito com mulheres, e isso acaba afastando muito as mulheres do competitivo, porque assim, eu, por exemplo, eu jogando, se alguém me ofende, sei lá, de certa forma por ser mulher, pra mim, eu não ligo, mando o cara pastar e já era, entendeu? Mas tem mulheres que se ofendem com isso, se machucam com isso. Então, eu acho errado o que acontece, porque não é só comigo. Eu posso não sentir isso, mas a minha colega que tá jogando sente isso. Então, eu acho que tem que haver uma punição mais rigorosa com essas pessoas. E simplesmente eu não posso deixar passar porque eu não me sinto ofendida, entendeu? É porque a minha colega se sente ofendida. Eu não tô fazendo por mim. Tô fazendo pela minha colega que quer jogar o videogame, quer jogar o jogo dela tranquilo, entendeu? Eu faço parte do time do VGC Evolutions Esports Extreme Evo Boost. Inclusive, recentemente a gente se tornou campeão da Liga Latina. Foi o primeiro time brasileiro a alcançar esse mérito. Inclusive, de virada na partida que meu namorado, DJ Alan, jogou. É um time que eu me sinto muito bem acolhida lá. A gente pode compartilhar nossos times, nossas experiências, ajudar um ao outro, melhorar nossas experiências como jogadores. E eu, como mulher, eu me sinto totalmente acolhida nesse time e muito confortável ali dentro com eles. E posso dizer que as mulheres podem fazer parte como jogadoras competitivas e fazer diferença nas equipes. Eu acho muito importante mulheres fazerem parte da equipe. Uma mulher num grupo, ela ajuda muito. Não importa a idade, não importa como ela é, do jeito que ela é, uma mulher na equipe, ela faz a equipe crescer. Eu ainda acho que tem poucas mulheres por muita pressão masculina, e é um ambiente que precisa evoluir muito para alcançar mais mulheres na categoria. Já há muitos avanços, mudou-se muito os comportamentos, tudo. Eu digo por mim, como eu falei, eu sou muito bem tratada na minha equipe. Tenho abertura, aprendo muito com eles, a gente cresce junto, aprende uns com os outros, e eu acho que mais mulheres podem fazer parte desse movimento, mas as equipes precisam estar abertas para receber essas mulheres. No Brasil ainda não tem muitas equipes que têm mulheres, são poucas as equipes, dá para contar no dedo. Então eu acho que as equipes deveriam investir e procurar mais mulheres para participar das equipes. Meu sonho ainda é ver mais mulheres nas lives, participando, comentando, fazendo história no VGC. E assim, mesmo que eu não chegue, por exemplo, no Mundial, por exemplo, eu torço para que mulheres façam história, né, no nosso mundo Pokémon. A gente já teve, por exemplo, antes da pandemia, teve um torneio, eu vou deixar até na tela um pedacinho rolando, a Simone, gente, linda, pequenininha, jogando no Júnior lá da categoria de Vencer de VGC, ela jogou contra um menino e ela venceu, ela jogando eu lembro claramente que ela estava jogando de Butterfree, Gigantamax, dando era Compound Eyes, ela dando Sleep Powder em todo mundo. Nossa, ela jogou muito com Tiranitar também, e de boinha pequenininha jogando, gente, vocês têm que ver. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a partida dela, porque
foi incrível, ela jogou demais, foi maravilhoso. E se ela tão pequena, menina, chegou ali, eu acho que todas nós podemos construir esse caminho para que um dia uma mulher possa alcançar esse patamar de campeã também, como a Simone alcançou. Eu acho que todas podem alcançar. E mesmo que não sejamos, por exemplo, campeãs do mundo, a gente está fazendo nossa diferença aqui. Então acho que há necessidade de se investir melhor, as equipes de VGC serem um pouco mais efetivas no tratamento com pessoas tóxicas e efetivas também em chamar as meninas para a comunidade. E a nossa função aqui como produtores de conteúdo também, e meu sonho é isso, é trazer mais meninas para próximo, pra gente poder construir uma comunidade com mais mulheres no mundo Pokémon, tá bom? E criar coragem e enfrentar todos com muita inteligência, que é pra isso que a gente tá aqui, tá bom? E é um jogo que exige inteligência, e todo mundo pode fazer isso. Muito bem, voltei aqui com as perguntas para poder fazer pro Kel, que é a pessoa que eu vou desafiar. Pra variar, eu sempre faço charadinhas assim, bem simples. Kel, espero que você goste das perguntas, que você consiga responder, principalmente as perguntas, tá? Eu espero que você consiga, torço muito pra isso, tá? E vamos à primeira. Primeiro Pokémon. Na tela. Sou um Pokémon que prega peças. Existe somente mais um Pokémon com a mesma combinação de tipagens que eu. Quem sou eu? Número 2. Esse Pokémon tem um irmão não evoluído de cor diferente que mora em outra região. Esse Pokémon pode te lembrar um cantor de rock famoso. Quem será que é, hein? Esse Pokémon usa o clima e o vento para voar aos céus com suas curiosas asas. Ele muda totalmente de cor e sua forma na sua última evolução. Quarta pergunta. Nas noites de lua cheia, esse Pokémon e seus amigos sobem à superfície para capturar sua comida. 2. Quanto mais energia vital esse Pokémon adquire, mais a sua coroa cresce e mais o ataque do adversário diminui. Quinto Pokémon. Dizem por aí que ele nasceu de bonecas ancestrais feitas por povos antigos. Caso chova, ele pode derreter caso não se proteja com seus poderes. Boa sorte, Kel! Espero que você goste das perguntas. Muito bem, agora eu vou com a pergunta, vamos dizer, a pergunta polêmica, uma pergunta adicional, né, vou dizer assim, para o Kel. Por falar nisso, gente, não se esqueça, os links estarão todos na descrição aí para vocês irem no canal dele acompanhar as respostas das minhas perguntas, né? E a minha pergunta para o Kel vai ser o seguinte, Pokémon esse ano fez 25 anos, é uma franquia que tem uma longa jornada, assim, passaram por vários momentos, pontos altos e pontos baixos. A minha pergunta para você, Kel, qual é o futuro da Pokémon Company? Qual o futuro da franquia Pokémon? O que você acha? O que esperar de Pokémon para os próximos anos? Tá bem? É isso, gente. Finalizando por aqui. Não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com os amigos. Obrigada a você que acompanhou até aqui, tá bom? Vou deixar todos os links, como eu falei, todos os links do canal do Kel estarão aqui na descrição. E vejo vocês no próximo vídeo, gente, na nova fase do canal também. Esperem em breve, gente. Um grande beijo. Tchau, tchau, gente. Fui!